Para completar, Marlon Freitas no Palmeiras. Tudo certo, exceto por uma diferença entre o empresário do atleta e o Botafogo. Então vamos falar um pouquinho agora do mercado que o Palmeiras vem buscando, jogadores que o Palmeiras tem buscado nesse mercado para repor, para reforçar, para ter um time forte em 2026, que a gente está aí à espera de novos títulos, novas conquistas, e para isso o time tem que ser forte com outro perfil, né? O vídeo também fala sobre uma grana que o Palmeiras terá direito numa negociação perto de acontecer com o ex-atleta Alviverde. Quero te atualizar sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para te falar sobre Marlon Freitas, tenho contado para vocês já há alguns dias que o volante do Botafogo será reforço do Palmeiras, mas o contrato ainda não foi assinado. O que está pegando? Informação nova dá conta de que os representantes do Marlon estão cobrando 10% do valor total do negócio. Só para lembrar, quando o Marlon era jogador do Botafogo, 90% dos direitos pertenciam ao clube, 10% ao jogador e a seus representantes. Se a operação foi fechada em 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais, o Botafogo fica com 90% e 10% são do atleta e de seus representantes. O Botafogo não quer pagar esses 3 milhões e meio de reais. Não acho que isso possa impedir ou inviabilizar o acordo, mas essa aresta será parada. Importante registrar que o Botafogo tem atrasado salários não, direitos de imagem de alguns atletas, fundo de garantia de alguns outros, comissão para praticamente todos os empresários. Até por isso, há pouca paciência dos representantes de jogadores nas tratativas com o Botafogo, e esse pode ser mais um exemplo. A tendência é que isso seja acertado nas próximas horas. O Marlon Freitas já conversou com o Textor e pediu para ser negociado. Trata-se da grande chance dele fazer a independência financeira dele, mas há esse pequeno entrave a ser resolvido. Então a gente já ouviu alguns nomes que eu já falei, inclusive, né? Acho que nós fomos aqui no canal. O primeiro que citamos o nome do André, né? Lembra? Há um tempo atrás nós já falamos do André, que era um nome que estava começando a surgir lá no Palmeiras, nos bastidores. O nome continua na pauta, continua comentado, o Palmeiras continua interessado, e esse nome vem ganhando força. Vem ganhando força, sim, principalmente também porque o time do André, meu Deus do céu, está acabando o primeiro turno do inglês e só tem 2 pontos. Como é que dá, né? Para um atleta desse nível, seleção brasileira, se é que ainda, né, tem esse desejo, não dá para ficar num time que está aí nessa briga contra o rebaixamento. Vai ser rebaixado, né? 2 pontos, acabando o primeiro turno, vai ser rebaixado. Então o André realmente tem que procurar novos ares. E se estiver pensando em Copa do Mundo, vem para cá. Vem para cá, que aqui realmente agora o Ancelotti tem olhado para os jogadores do futebol brasileiro, tem convocado, e acho que sim, jogadores aqui podem, principalmente brigando por títulos, né? O que não é o caso aí na Inglaterra. Longe, longe, bem longe disso. Então acho que o André pode olhar com mais carinho para esse interesse do Palmeiras e quem sabe acenar positivamente para a volta ao Brasil e voltar a brigar por títulos, né? Que é o que o jogador, pelo menos o que a gente espera que o jogador deseja, né? É o caso do André, sim. Estou dizendo porque tem alguns do Palmeiras que parece que não tem esse desejo, né? Mas, enfim, é um nome forte que está ganhando mais força e, quem sabe, né? Pode pintar aí numa hora dessa aí como presidente. Natal tá aí, né? Natal tá chegando. Quem sabe o Papai Noel deixa o André lá na Marquesa de São Vicente. Tem mais nomes, hein? O Nino também, outro nome que está ganhando muita força. Nino, bom zagueiro, o Palmeiras vai precisar, né, de um zagueiro. E o Nino, se vier, vem para jogar, hein? Esse tipo de jogador que o Palmeiras precisa contratar. Claro que o André também viria para jogar, mas o Nino chega para jogar. O Palmeiras precisa reforçar, precisa mudar um pouco essa zaga, né? Que Gomes e Nino, seria bem interessante uma mudança nesse momento ali na dupla de zaga. Acho que o Murilo caiu muito, está enfrentando problemas, é verdade, está com problema no joelho, não fez uma boa temporada, não fez uma boa final de Libertadores. Aliás, o Murilo foi muito mal, não é que não fez uma boa final, foi muito mal na final. Então o Palmeiras já está pensando no novo nome e o Nino vem ganhando força também. Então é mais um nome para a gente acompanhar aí. O Nino está lá no Zenit, né? A gente sabe que o Zenit está interessado em alguns jogadores do Palmeiras. O Palmeiras já tentou Gerson também. O Cruzeiro também está atrás do Gerson. Enfim,
É o mercado da bola de final de ano, que a gente sabe que essa janela aqui no Brasil é muito forte, então os nomes começam a pipocar aqui e ali, né? Gerson Palmeiras já teve um contato também, teve um interesse, Cruzeiro agora aparece como interessado também, agora o Palmeiras quer o Nino, e a gente sabe que o Cruzeiro está de olho aí no Riquelme e outros jogadores da base. De repente o negócio flui e a gente pode ter então o Nino aí, que é um bom zagueiro, teve aquela passagem do Fluminense muito boa, muito forte, então é um nome legal que o Palmeiras está buscando aí para repor. Tá vendo como mudou o perfil? É disso que precisa, de jogador experiente, já rodado, 28, 27 anos, como tem aí o André, acho que é 26, né? O Nino 28, e tem mais um nome. Esse é legal, hein? Esse é legal e a gente precisa muito. Sabe daquele lado esquerdo ali nosso, que tá meio fraco, meio esquecido, com Sousa e Felipe Anderson, não está funcionando? Então, o que você acha do John Arias? É um nome também que está surgindo, só que esse é mais complicado. Esse realmente é bem complicado. O Flamengo também está na parada, o Flamengo está na briga. E o John Arias também, que está no mesmo time do André, né? O Wolverhampton, que não vem bem na competição, a gente já falou sobre isso. É o lanterninha e vai ser rebaixado. Vai para a segunda divisão do campeonato inglês e aí não pode, né? Jogadores desse nível que a gente sabe que podem entregar, dá para ficar num clube que vai para a segunda divisão, né? Então, John Arias, claro que tem um mercado muito grande, principalmente no futebol brasileiro aqui, né? Depois do Mundial, jogou muito pelo Fluminense, foi muito bem o John Arias, foi embora para a Inglaterra e agora, né? Não conseguiu assumir essa titularidade, entrou no jogo nesse final de semana, estava de fora, o time perdeu em casa, mais uma derrota, são 15 derrotas em 17 jogos. Que campanha, hein? Que campanha. 15 derrotas em 17 jogos e 2 empates. É terrível. Terrível. Então, o John Arias é outro que pode pintar aqui no futebol brasileiro a qualquer momento. Não vai ficar num time rebaixado, né? E o Palmeiras aí tá por ali, tá flertando com essa possibilidade também de John Arias, que seria um ótimo reforço. Esse lado esquerdo preocupa a gente, né? A gente tem dificuldade por ali e esse seria um nome realmente para ver, botar a camisa, começar a jogar, e a gente sabe que ia dar muito resultado. Jogador experiente, jogador rodado, foi o principal jogador do Fluminense no Mundial, ele e o Fábio, né? Então é um jogador que chegaria e botaria essa camisa verde assim, ó, cairia bem, era só soltar no campo. Então acho que é legal esse perfil que o Palmeiras tem buscado, jogadores realmente experientes, jogadores prontos para jogar e jogadores vencedores, né? Jogador que chega para brigar por título. E mais uma aqui, né? Mas essa eu não gostei. Mais um jogador que foi. Aí esse foi oferecido para o Palmeiras. Pablo Maia também foi oferecido, mas não acho o nome legal. Não acho que isso aí seria um negócio para o Palmeiras fazer com o São Paulo ali. Não acho legal. Não acho que é um jogador que chega para jogar. Jogador para compor elenco está cheio lá. Para compor elenco já está cheio ali de opções para o Abel. Não precisa. Então o Pablo Maia acho que não vai virar essa negociação, apesar de ter sido oferecido. Não acho um bom nome e acredito também que já está descartado aí pela diretoria do Palmeiras, tá bom? Então são novidades que vão chegando, a gente vai passando para vocês. Fiquem ligados aí, qualquer um que dica assim, alguma especulação, a gente está aqui passando para vocês, tá bom? Fiquem ligados então, que a gente sempre volta para dar notícias aí do que está rolando nos bastidores do Palmeiras nessa janela, que ainda nem abriu, hein? Nem abriu, só abre agora no começo de janeiro, né? No dia 3 de janeiro abre a janela, e aí sim as movimentações vão começar, tá legal? Mas fique ligado. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Bora falar agora a respeito do Palmeiras, com possibilidade de dinheiro vindo de Portugal. É que o Sporting negocia com o West Ham a compra de Luiz Guilherme, meio atacante de 19 anos de idade, que surgiu muito bem na base do Palmeiras, foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros, mas por lá não conseguiu performar. O Luiz Guilherme chegou a ser sondado pelo Porto, mas o interessado em comprá-lo é o Sporting. Primeira investida do Sporting foi no empréstimo. O West Ham dá preferência a uma negociação em definitivo e os clubes tentam chegar a um acordo que pode girar na casa dos 20 milhões de euros. Com um detalhe importante, o Palmeiras manteve 20% do valor de uma venda futura, ou seja, pode embolsar 4 milhões de euros nessa operação. Luiz Guilherme, que quando foi vendido por 23 milhões de euros,
poderia garantir mais 7 milhões de euros ao Palmeiras em bônus. Acontece que a passagem dele pelo futebol inglês foi para lá de discreta. Acho que a mudança para Portugal pode ser extremamente interessante. Uma liga mais fácil, em que ele chega com potencial para ser protagonista do Sporting. Tomara que esse negócio dê certo. Com bastidores da contratação de Marlon Freitas pelo Palmeiras, na tarde do dia 25 de dezembro, Natal, Palmeiras, Botafogo e Marlon Freitas haviam concordado com a transferência do atleta, operação de 5 milhões e 400 mil euros, como eu revelei para vocês no vídeo da tarde desse dia 25. Pois bem, repercussão entre torcedores do Botafogo foi terrível, a ponto de John Textor começar a ser atacado por torcedores botafoguenses. A solução encontrada pelo Botafogo: criar uma videoconferência entre o Marlon Freitas e o John Textor nessa sexta-feira. Estava tudo encaminhado, era questão de tempo. Mas para o Textor dar essa satisfação ao torcedor dizendo: olha, fiz uma última reunião e quis tentar convencê-lo a ficar, e a palavra final foi do Marlon Freitas, tudo isso, na visão do Botafogo, diminuiria o peso nas costas do dono da SAF botafoguense. E foi assim que aconteceu nessa sexta-feira, por volta de 1 hora de videoconferência entre o Marlon Freitas e o John Textor. O volante de 30 anos de idade reforçou sua vontade de se mudar para o Palmeiras, onde vai ganhar pouco mais de R$1 milhão por mês. Salário no Botafogo de 600 mil mensais. Contrato no Verdão de 3 temporadas. E o que o Marlon deixou claro para o dono da SAF botafoguense é que a chance dele fazer a independência financeira. Diante desse cenário, o Botafogo confirmou aquilo que havia acertado na quinta-feira e o martelo foi batido. Importante contar que esses 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais serão pagos em 4 parcelas iguais, a última delas em janeiro de 2027, ou seja, em pouco tempo o Botafogo terá direito a toda essa grana. Só para completar, contar que fui procurado pelo John Textor pelas redes sociais e o dono da SAF do Botafogo assegurou que foi pego de surpresa não com o vazamento da notícia, mas com a informação em si. Ele disse que não sabia que o Marlon Freitas estava sendo negociado com o Palmeiras. Também assegurou que o clube não tem problemas para o pagamento do transfer ban relacionado ao Atlanta United. O Botafogo foi condenado a uma quitação de mais de 114 milhões de reais pela compra do Thiago Almada junto ao Atlanta United. O time americano não recebeu qualquer centavo e fez essa cobrança na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte.